Ok, estamos aí já começando mais uma gravação. A gente vai gravar hoje a aula síncrona do roteiro 6 de análise 2. A gente vai falar sobre fórmula de Taylor, né? Vou pedir para a equipe técnica tocar a vinheta e a gente parte para a aula. Opa, é isso aí. Vamos lá, bora lá. Então, ó, é o nosso sexto roteiro de estudos sobre derivada ainda. E a gente vai falar então do nosso, acho que o último assunto de derivada, que é o teorema de Taylor, tá? Então vamos lá. Bom, o teorema de Taylor vai usar como ingredientes, né, aqui uma função real diferenciável no intervalo, né? Então, para cada ponto do intervalo, a fórmula de Taylor vai produzir para a gente, né, polinômios que vão aproximar a função. Então a gente vai fazer a grosso modo, né, a gente vai construir uma sequência de funções, de polinômios, né? Então eu vou até trocar o nome, né? O teorema de Taylor vai dizer para a gente que a gente consegue fazer uma sequência de polinômios P de n, né? E essa sequência ela vai se aproximar da função f, desde que a função f tenha algumas qualidades, né? Então f é uma função real diferenciável no intervalo. O teorema de Taylor garante a existência de uma sequência de polinômios que aproximam f, né? A gente tem uma noção, né, de limite de sequências, de números, né? E também dá para generalizar essa ideia de sequência de numérica para a sequência de funções, né? Mas assim, intuitivamente falando, né, são polinômios, né, que quanto maior o n, né, mais próximo da função eles estão dentro de um certo intervalo. Então, quer dizer, se eu trocar a função por esse polinômio, eu cometo um erro. Esse erro ele é passível de ser estimado, tá? E ele tem um controle, tá bom? Então essa é a fórmula de Taylor, a fórmula para obter esses polinômios, né? E aí a gente vai ver que essa ideia, né, você vai aumentar o grau dos polinômios, né? Então, quanto maior o grau do polinômio que você usa para aproximar a função, menor é o erro que a aproximação causa, tá? E o processo de derivada está intimamente ligado à confecção desses polinômios, tá? E melhor, né, não só isso, né, a gente tem um erro estimado por Lagrange, né? Você tem um controle do erro que a gente comete durante esse processo. Então vamos ver a primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui, é a ideia de aproximação linear, para motivar o polinômio de Taylor. Então o que é a aproximação linear, né? A gente vai aproximar uma função por uma reta. Isso que é a aproximação linear, né? Então vamos considerar t o tempo e f de t a posição de uma partícula de um objeto. Então a velocidade média, né, do objeto no intervalo de tempo Δt entre os instantes t0 e t, ela vai ser dada dessa forma, né? Vm de t, a variação do espaço pelo tempo, a variação, né, como o espaço é função do tempo, então é f de t menos f de t0, t menos t0. Então, no caso de movimento retilíneo uniforme, um tipo de movimento, né, a gente tem uma velocidade constante, né, então a gente vai ter que a velocidade constante c é ΔF sobre ΔT, que é f de t menos f de t0, t menos t0. Né? E nesse caso a gente consegue descrever a função posição por essa propriedade aqui. Né? Então, a função posição do objeto com velocidade constante, ela só pode ser f de t menos f de t0, c que multiplica t menos t0. Tá? É uma equação de uma reta, por isso que é um movimento retilíneo uniforme. Né? Eu, a princípio, só... aqui o que eu fiz, né? Aqui eu falei, eu quero equacionar um movimento com velocidade constante c, né? E aí eu deduzi que a função espaço pelo tempo tem que ser essa aqui, tá? Então a f de t é um f de t0 mais ct menos t0,
tá? Já quando a velocidade não é constante, né, a gente vai estimar o valor da posição usando o mesmo princípio do movimento uniforme, né? Por quê? Porque a ideia é que se você estiver trabalhando com variações muito pequenas, muito próximos de t0, a velocidade pode ser, como é que eu vou dizer? Pode ser aproximada por uma constante, né? Ela varia, mas varia pouco. Então eu aproximo ela por uma constante. Considero um intervalo muito pequeno de tempo, tá? E naquele intervalo muito pequeno de tempo eu vou supor que a velocidade é constante. Então o que acontece? Não importa muito qual é a tua função posição, mas se eu estiver medindo um intervalo muito curto de tempo, eu posso aproximar por um movimento retilíneo uniforme, tá? E fazendo isso, eu posso aproximar a minha função posição por f de t0 mais c t menos t0. Só que agora, por que eu tenho que... ali em cima era movimento retilíneo uniforme. Então, toda a vida, a velocidade é constante. Aqui não. Aqui, para valores próximos de t0, eu vou assumir que ela é constante. Vou fazer aqui uma aproximação. Mas ainda assim, para um t bem pequeno, né, esse movimento retilíneo uniforme aqui serve de aproximação para f de t. Tá? Então, isso que a gente chama de aproximação linear da função. Né? Por que a gente faz isso? As funções lineares são muito fáceis de trabalhar. Né? Tem propriedades muito interessantes. Tá? Mas esse procedimento aqui, como diz o texto, né, envolve um erro. Né? Ele envolve um erro. Eu não posso considerar esse movimento muito grande. Né? Quanto mais longe do t0 eu tiver, esse meu tiozinho aqui pode gerar erros relativamente grandes. Né? E outra pergunta que a gente pode fazer é: qual escolha de C fornece a melhor aproximação para f de t, quando t está próximo de C0? Que C que eu vou escolher, né, para aproximar? Né? Isso aqui a gente vai responder, isso aqui a derivada responde. Né? Então é o seguinte, o C que você vai usar é o seguinte, a derivada no t0. Né? Essa aqui é a ideia. Né? Quando o instante t está próximo de t0, a constante que mais se aproxima da velocidade nesse intervalo de tempo é a velocidade instantânea. Né? Instantaneamente ela é constante, né? Vamos dizer assim, naquele instante. Então eu posso permitir que pegar a velocidade instantânea e variar um pouquinho para considerar a aproximação linear. Tá? Então esse C vai ser o f' de t0. Esse é o C que você vai pegar para quando você for aproximar a tua função posição por uma reta. Tá? Você vai pegar o C como sendo o f' de t0. Ele faz sentido, né? Porque ele é o limite de t indo para t0 dessa velocidade média aqui. Tá? Beleza, então. Então a aproximação linear tá definida, vamos dizer assim, né? E ela possui essa regra aqui, ó. Tá? F de t é aproximadamente igual a f de t0 mais f' de t0 t menos t0. Então essa aqui é a aproximação linear da tua função. Né? Então se eu quiser estudar esse deslocamento aqui, né, próximo do t0, eu não quero nem saber quem que é essa f de t. Tá? Desde que eu tenha uma estimativa para sua velocidade instantânea, eu posso tratar ela como sendo essa reta aqui. Tá? Então vamos lá ver como que a gente aplica isso aí. Né? Vamos ver um exemplo. Sabendo que o volume da esfera de raio 12 é 4/3 de πr ao cubo, né? Que então o raio 12 é 2.304 π, vamos estimar o volume da esfera de raio 12,05. Tá? Como é que a gente faz isso? Bem, a gente faz o seguinte, a gente vai considerar essa aproximação linear aqui. Ó. Tá? Então o volume da esfera de raio 12 é 2.304. Então vamos estimar aqui, se eu aumentar o raio em 0,5, tá?
Então, o volume da esfera, né? O volume, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. O volume, em função do raio, deixa eu pegar preto mesmo, né? Eu não gosto de preto, vou pegar verde aqui, ó. Não gosto de usar preto porque bagunça com o texto aqui, ó. Então, vou usar o verde. V de R é igual a 4/3 de πr ao cubo, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai aproximar da seguinte forma, né? O V de R, então, eu aproximo ele pela aproximação linear, né? Que vai ser o V de 12 mais o V' de 12, tá? E aqui vai entrar o R menos o 12. Tá? Esse R aqui é o 12,05. Tá? Então, quanto que é o V', né? O V' vai ser, caiu 3, então 4 π r ao quadrado. Então fica assim, então vai ser o V de 12, tá aqui, V' de 12 aqui, tá? R menos 12, né? Aqui a aproximação, o R vai ser 12,5, então vai ficar 0,05. Então esse número aqui, ó, ele aproxima bem esse volume, tá? E vai ficar como? Vai ficar 2.304 π mais 4/3 de π, 3 vezes 12 ao quadrado, que é essa conta aqui, ó, V' de 12, vezes 0,05. Fazendo essa conta aqui, a gente chega nesse resultado aqui, ó, 2.332,8 π. Tá? Daria para fazer essa conta, né? No caso aqui, daria para fazer, né? Exatamente com esse raio aqui, sem aproximar. E recomendo que você faça para ver, para verificar de fato a proximidade, se vai dar um valor próximo, né? Fazer o volume, isso aqui, ó. Quanto que é o volume? Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para a gente ter essa ideia, né? Quanto é precisamente esse volume aqui, ó? Esse volume, né, é 4/3 de π 12,05 ao cubo. Deixa eu pegar aqui, fazer aqui na minha calculadora aqui rapidinho. Quanto que fica? Em função de π, né, a gente tem que fazer. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Eu vou dar até um pause aqui na gravação. Opa, voltamos aqui então. Vamos voltar aqui. Então eu fiz aqui rapidinho o volume exato assim, né? Vai ficar 2.332,92 π. Tem mais umas casas decimal, né? Olha aqui, ó. Olha o aproximado. O aproximado é 2.332,8 π. E o exato, né, entre aspas, né, porque tem uma aproximação decimal aqui, é 2.332,92. Então, de fato, isso aqui, eu fiz essa conta para a gente de fato ver que a aproximação linear não é brincadeira, tá? Ela de fato produz um valor muito próximo. Dependendo da precisão que você está trabalhando, tá? Pô, você aceita muito isso, tá? Aceita muito fácil. E outra coisa, né? A gente também está lidando com um exemplo um tanto quanto artificial, porque a expressão do volume não é uma expressão muito complicada, né? Mas às vezes você está lidando com expressões muito complicadas, tá? E aí também falar aproximação linear de fato é muito útil. Bora lá então para o segundo exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Não, nem vou apagar, deixa ele aqui. Vamos voltar para o meu azul. Exemplo 2. Para x suficientemente próximo de zero, uma boa aproximação para seno de x é dada por seno de x aproximadamente igual a x. Então, para pequenos ângulos, vamos dizer assim, né, você, em vez de trabalhar com o seno do ângulo, você pode trabalhar com o próprio ângulo, né? Como que você verifica isso? Bom, vamos tentar a aproximação linear, né? Então, o seno de x ele vai ser o quê? Ele vai ser o seno de zero mais seno linha de zero, x menos zero. Tá certo? Que é o quê? Que é seno de zero é zero, seno linha
é cosseno de 0 é 1, então ficou x. Tá? Então o seno, né, tem como aproximação linear o próprio x. Tá? Então, para x suficientemente próximo de π sobre 2, uma boa aproximação para seno de x é dado por seno de x aproximadamente igual a 1. É diferente um pouco, ó, repara. Perto do zero, né, seno de x é aproximadamente x. Agora, perto de π sobre 2, seno de x tem que ser trocado por 1. Vamos ver por quê? O porquê disso é a aproximação linear. Então, em π sobre 2, né, então o seno de x é seno de π sobre 2, mais seno linha de π sobre 2, x menos π sobre 2. Aí fica seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, então ficou aqui, ó, tá? Então, próximo de π sobre 2, o 1 aproxima bem o seno. Mas próximo de 0, quem aproxima o seno é o próprio x. Tá? Agora, mais uma vez, para x suficientemente próximo de π, uma boa aproximação para seno de x é menos x mais π. Como que você obtém isso? É aproximação linear também. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ser seno de π mais seno linha de π, x menos π. Então, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, ficou desse jeito aqui. Tá? Aqui tem uma sugestão para você enxergar o que está acontecendo. Né? Fazer o gráfico de f de x igual a seno de x. Ok? Fazer o gráfico de f de x igual a seno de x e dar uma olhada nas funções que aproximam, tá? E ver se elas são condizentes. Bora lá, estamos na segunda página. Vamos agora para a fórmula de Taylor. Tá? Vamos agora refinar um pouco essas estimativas. Né? Até agora a gente se limitou a procurar aproximações lineares. Né? A gente pode também levar essa discussão de linear, né? Levar para aproximações quadráticas, aproximações cúbicas e por aí vai. Essa é a ideia da fórmula de Taylor. Tá? É generalizar essas aproximações para grau n. Tá? Vamos ver uma definição. Derivadas de ordem superior. Então a gente vai considerar uma função de um intervalo fechado em R diferenciável no aberto. Se a derivada também for diferenciável no aberto, a gente pode derivar a derivada. E aí a gente chama de derivada. A derivada da derivada a gente chama de derivada segunda. Né? A gente até já fez exercício dessas coisas. Né? E derivada terceira, se a derivada segunda for diferenciável. Né? E aí a gente tem uma sequência de derivadas que a gente pode considerar se a função assim o permitir. Né? E aí a gente está aqui falando da derivada nésima ou derivada de ordem n de uma função. Então vamos falar da aproximação polinomial. Né? Então vamos considerar como ingrediente de fato essa função aqui de AB em R. Né? Se ela é diferenciável num ponto P, né, a gente sabe que a aproximação linear de f via um polinômio de grau 1 é essa aqui. Ó. P1 de x é f de p mais f' de p, x menos p. Né? Observa o seguinte, ó, se eu calcular o P1 em P, dá exatamente o f de p. Tá? E o P1' de P dá exatamente a derivada de f em P. Então a aproximação, né, a aproximação linear, ela coincide com a f no ponto, tá? E sua derivada coincide com a derivada da f no ponto. Tá? E aí é o seguinte, continuando essa ideia, né, se f' também for diferenciável em P, a gente pode melhorar a aproximação tomando um polinômio de grau 2. Né? De forma que aconteça o que com esse polinômio de grau 2? Olha, eu quero que esse polinômio de grau 2 ele coincida com f no ponto, que a derivada dele coincida com a derivada da f, e que agora que ele tem, né, sua derivada segunda coincida com a derivada segunda da f. Então, eu quero isso. Para aproximação linear, eu tive isso. Né? E vamos então agora determinar um polinômio com essas características. Né? Eu sei 3 valores. O polinômio é quadrático e eu sei 3 valores para ele. Então, eu sou capaz de determinar esse polinômio, que tem essas
três propriedades. Tá? Então a expressão geral de um polinômio de grau 2, né, em x menos p é esse aqui, ó, é a0 mais a1 x menos p mais a2 x menos p ao quadrado. Tá? A gente usa x menos p porque fica mais fácil de calcular o polinômio em p. Tá? Poderia ser, professor, mas professor, a expressão de um polinômio não é um negócio assim, a mais bx mais... ao contrário, né? Vou até usar a nomenclatura mais standard. Não é ax quadrado mais bx mais c, que é um polinômio geral de grau 2? Sim, mas aí fica ruim de calcular em p isso aqui, tá? Então a gente vai mudar um pouco essa expressão geral. Vai trocar ela por essa daqui, que não tem o menor problema, só a grande vantagem é que fica mais tranquilo de calcular em p. Tá? Uma expressão desse tipo se torna uma expressão daquele que eu coloquei aqui. Tá? Uma expressão desse tipo é equivalente a uma expressão desse tipo, né? ax2 mais bx mais c. Ok, para satisfazer essas condições 4 aqui, p de 2, né, ser o f de, em p ser o f de p de 2 linhas ser o f' de p e p duas linhas, né, duas linhas de p ser f duas linhas de p, a gente vai ter que ir derivando essa expressão aqui. Então, ó, f de p eu quero que seja p2 de p, mas, né, p2 de p, se você calcular aqui, dá exatamente o a0. Então determinei o a0. Tá? O a0 é o p2 de p. Eu quero que o f' seja o p2' de p, mas o p2' de p é o a1. Né? Então o a1 tem que ser o f' de p. Mas eu também quero que o p2 duas linhas de p, né, seja o f duas linhas de p. Não, o f duas linhas de p vai ser, para ele ser igual, né, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o f duas linhas de p sendo igual ao 2a2, que é quando você deriva isso aqui duas vezes, né, a primeira derivada dá 2, a primeira derivada dá 2a2x menos p, né? E aí esse a2 some quando eu substituo por p, mas se eu derivar de novo, né, vai sobrar só 2a2. E na hora que eu substituo por p, ele fica sozinho. Então ele aparece aqui, ó. Então eu determinei. O que aconteceu aqui? Né? Quem que é o a0? O a0 é a derivada. Né? Perdão. O a0 é a função no ponto. Quem que é o a1? É a derivada da função no ponto. E quem que é o a2? Bom, o a2 é a derivada segunda da função no ponto dividido por 2. Tá? E aí a gente determina, aqui, ó, determina quem que é o polinômio que a gente quer para aproximar a função. O polinômio é esse aqui, ó, é f de p, que é no caso no lugar do a0, f' de p no lugar do a1 e f duas linhas de p sobre 2 no lugar do a2. Então essa é a minha aproximação quadrática da função. Tá? Bora lá então. Agora tem também a seguinte ideia, né? Se f duas linhas também admitir uma derivada, eu posso pensar em acrescentar um grau a mais nessa aproximação polinomial. Tá? Considerar uma aproximação de grau 3. Né? E o que eu quero dessa aproximação de grau 3? Eu quero que as derivadas até a terceira ordem da f e do polinômio coincidam. Né? E aí a gente aqui na verdade tem um pequeno erro, né? Por isso eu reservo o preto para corrigir os erros aqui, ó. Aqui é uma expressão geral de um polinômio P3 de grau 3, tá? É isso aqui. E aí a gente segue a valsa igualzinho, né? E vai obter o quê? Vai obter que o a0 é o f, tem que ser o f de p, vai obter que o a1 é o f' de p, de novo, né? O
o A2 vai ser o F duas linhas de P sobre 2, tá? Agora aqui, e o A3 é F3 linhas de P 3 fatorial, por causa dessa expressão aqui, né? Porque o termo cúbico, quando eu derivo uma vez, esse 3 cai. Vai sobrar um quadrático. Eu vou derivar de novo, né? Vai cair esse quadrático para se juntar com o 3 que já estava lá. Então vai entrar o fatorial, né? E aí a expressão, tá, da aproximação cúbica da função é essa aqui, ó. Tá? Esse polinômio aqui aproxima bem a função perto de P. Tá? E aí eu vou embora, cara. Quantas derivadas a função me permitir, mais longe eu posso ir. Tá? Então, eu criei aqui um processo, né, de aproximação polinomial. E mais ainda, né, a gente sabe como calcular os coeficientes do polinômio. Porque uma vez conhecido os coeficientes do polinômio, você conhece o polinômio. Tá? Então está aqui as aproximações polinomiais que são dadas por esse polinômio aqui, que recebe o nome em homenagem ao Sr. Taylor, polinômio de Taylor de grau n de f em torno do P. Né? O entorno é para dizer, né, onde que ele está aproximando a função. Tá? Então, se uma função admite n derivadas, né, eu posso aproximar ela por um polinômio de Taylor de grau n. Tá? E quando você aproxima a função pelo polinômio, você comete um erro. Né? Aqui está a medida do erro que você comete. Tá? O erro n é o valor exato da função menos o valor do polinômio calculado no ponto. Tá? Esse erro em P é zero. Tá? Esse erro em P é zero. Né? Não é zero. Esse erro em P, não, desculpa. O erro não é zero. Claro, a função só quando ela é igual ao polinômio, perdão. Esse erro em P é bem pequeno, porque esse erro só vai começar a aparecer, né, porque você faz coincidir bastante. Perdão, falei uma bobagem. Oi? Quando a gente tende esse grau a infinito, o erro vai tender a zero, então? Em geral, sim, a verdade é essa. Em geral, sim. Depende um pouco, viu, Patrick? Por quê? Eu vou te explicar por que depende um pouco, né? Não, beleza, professor. Tem funções, né, que são mais razoáveis que outras. Tem funções que realmente, se você conseguir uma aproximação, algumas funções não permitem aproximação, para falar a verdade. Quer dizer, essa convergência dos polinômios, ela só vai se dar pontual, né? E aí então esse erro não é legal, né? Mas para algumas funções bem comportadas, você sim, né? Conforme o grau vai para o infinito, tá? Esse erro localmente vai a zero, localmente, né? Você consegue estabelecer uma vizinhança, tá? Essa vizinhança é chamada raio de convergência, tá? Você consegue ali em torno do P, você consegue uma vizinhança, você consegue um intervalo onde ali esse erro vai para zero quando n vai para o infinito. Então não é um oba-oba, não é geral. Geral. Vale. Não, você precisa de algumas condições. Tá? Mas o que você falou é verdade para uma classe muito grande. Né? Na verdade, eu não diria grande, né? Eu diria importante de funções. Tá? Que são as funções chamadas analíticas. As funções onde aquilo que a gente está falando é uma verdade, que são aproximáveis pelos polinômios de Taylor. Como assim aproximáveis? Sim, né, existe uma vizinhança, né, que o limite quando o n vai para infinito, esse Rn vai para zero. Tá? Existe uma família de funções, né, que isso acontece. Essa família de funções ela é chamada de família de funções analíticas. Né?
Então, se elas são analíticas num ponto, elas têm essa propriedade. Tá? Eu falei uma besteira aqui antes, né? Vai para o YouTube, mas eu já me consertei. Falei que esse resto vai a zero em P. Não, não vai a zero em P, não. Né? No caso de analítico, sim. Né? Quando n vai para o infinito. Tá? Vamos lá para a fórmula de Taylor. Ok. Teorema 1, fórmula de Taylor com o resto, né, de Lagrange. Então, bora lá. O Lagrange fez uma estimativa para esse erro aqui. Ó. Bem legal. Né? Fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Então, f é uma função do intervalo em R e ela é n mais uma vezes diferenciável no intervalo aberto a B. E a enésima derivada ela é contínua no fechado. Tá? E vamos pegar um P aqui dentro do aberto. Ok? Então, para todo x nesse intervalo AB, vai existir um valor, tá? C entre x e P, tá? Tal que essa série aqui, esse polinômio aqui, né? Mais o resto, né? Aqui, ó. Esse polinômio mais o resto é igual a função. Né? Ou seja, a função menos o erro é igual a esse polinômio. A mesma coisa está escrito aqui. Tá? Então, ó, então você tem f função n mais uma vez diferenciável no aberto, contínua no fechado. Tá? Eu vou pegar um P aqui dentro. Né? Um P qualquer. Né? Então, para todo x, vai existir um valor de C, tá? Esse C vai estar entre o x e o P, de forma que você consegue escrever f de x como sendo um polinômio de Taylor de grau n, mais um resto, mais um erro, né? Um erro relativo a n, depende de x e de n, tá? Mais um erro. E esse erro é exatamente essa expressão. É a derivada n mais 1ésima calculada em C dividido por n mais 1 fatorial, x menos p elevado a n mais 1. Tá? E esse C é um valor compreendido aqui. Ou seja, você consegue escrever a função como sendo quase, né, o polinômio de Taylor de grau n, exceto por esse fator aqui, e esse fator é medido por essa expressão aqui. Ó. Tá? Então você tem um controle. Né? Você quer que esse aqui fique muito pequeno, então você vai trabalhar com isso aqui. Ó. Tentar diminuir isso aqui. Mas repara que ele é um fator, né, que isso aqui é um número. Tá? Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Então, para você controlar esse erro, você precisa controlar a proximidade que você está do P, tá? E o grau que você vai levar aqui. Então, são esses dois fatores só que você tem que levar em consideração. Tá? Esse é o polinômio, esse é o teorema da fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. A observação que a gente tem aqui, né, que o resto, né, quando se aproxima f do polinômio de Taylor, né, ele vai depender do grau, né, e da distância do ponto x ao ponto P. Né? Foi o que eu falei, ele vai ser tão menor, né, quanto você conseguir diminuir esse intervalinho aqui, ó, essa distância. Se você estiver muito próximo, isso aqui é um número pequeno. E o número pequeno elevado a n mais 1 fica muito menor ainda. Tá? Então você jogou a responsabilidade do erro, né, por um intervalinho e uma potência. Aí, aqui estamos com a demonstração, né, da fórmula de Taylor. Né? Então, para T no aberto, a gente vai definir o φ de T como sendo isso aqui. Ó. É f de x menos f de t menos f' de t. Quer dizer, o que é isso aqui? Ó? É f de x menos seu polinômio, né, de Taylor calculado em t. Tá? E aí aqui a gente vai ter aqui ainda
o termo késimo aqui, né? Vai até o grau n mais 1. Tá? K é uma constante que satisfaz φ de p igual a zero. Eu acho que é φ de p igual a zero? Então, peraí, φ de t é isso aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Deixa eu só admitir alguém aqui. Ok. Né? Essa constante aqui faz φ de p igual a zero. Então a gente tem duas coisas, né? A gente tem que K é uma constante onde φ de p é zero, tá? E você tem aqui, ó, que o φ de x é igual ao φ de p, que é igual a zero. Peraí que eu não estou vendo muito isso aqui, não. Deixa eu só tentar enxergar melhor um pouquinho aqui. Eu defini o φ de t com isso. Ah, ele depende de x. Né? Eu quero que K seja uma constante que satisfaz φ de p igual a zero. Né? Então, K é uma constante que quando eu calculo φ em p, ela se anula. Ok. Né? E se eu fizer φ de x, tá? Tudo vai para o espaço, né? Porque se eu colocar o x aqui, né? Vai tudo a zero. E aqui fica f de x menos f de x. Tá? Então, o que acontece? Conforme a escolha, né, dessa expressão, eu tenho φ de p é zero e tenho φ de x também é zero. Então, eu tenho que essa φ ela se anula tanto em x quanto em p. Então, pelo teorema de Rowley, vai ter um Czinho entre o x e o p, de forma que o φ' de c é zero. Né? Mas o φ' de t é k menos fn mais 1 de t sobre n fatorial, que é a conta que você faz aqui. Ó. Né? Então, assim, com efeito, a gente vai derivar φ de t e aplicar a regra do produto. A gente vai ter um cancelamento geral, aí, né? Exceto esses últimos fatores aqui. E aí a gente vai ficar com k, né? K sendo fn mais 1 de c, porque você quer que ele você vai ter aqui que ele seja zero. Então isso aqui tem que zerar aqui. Isso aqui não vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Bom, e aí você tomando t igual a p na definição de φ, você fica com zero igual a φ de p, que é isso aqui. Né? E aí está fornecida a expressão do polinômio de Taylor. Tá aqui, ó. E aí, quando você faz a diferença, quando você passa esse aqui para o outro lado, você tem o erro. Né? Esse aqui configura como sendo o erro. Esse aqui é o Rn de x. Ok, fechado então. Deixa eu gravar aqui rapidinho. Então, bora para baixo. Tá. O teorema de Taylor, então, diz pra gente que f pode ser aproximada pelo seu polinômio de Taylor, Pn, né? E o Lagrange deu uma ideia de como a gente calcular o erro se você tiver a próxima derivada. Né? Quando a gente faz séries em torno do zero, né, a gente homenageia o Maclaurin, que parece que ele estudou um pouco antes, né, do Taylor. Só que ele não estudou para qualquer ponto, estudou só para o zero. Tá? Então, só é um termo histórico aqui. Bora lá. Exemplo 3. Vamos pegar f de x igual a seno de x e vou tomar o p igual a zero. E vou considerar, então, a série de Taylor. Né? Perdão, o polinômio de Taylor de grau n. Eu falei série, mas é que eu estou viciado. A gente não tem série, a gente tem polinômio de Taylor. Vamos calcular o polinômio de Taylor para a função seno. Então, o que a gente tem? Ó? F de 0 é seno de 0, que é 0. F' de 0 é cosseno de 0, é 1. F duas linhas de 0 é menos seno de 0, que é 0. E F'
3 linhas de zero, é menos cosseno de zero, que é menos 1. E a partir desse momento, esses valores começam a se repetir. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, tá? Isso aqui vira um ciclo. Então, como é que fica? Os coeficientes do polinômio de Taylor, os coeficientes pares vão ser todos zero. Tá? Aqui, ó, porque aqui é o A0. Aqui seria o A2. O A4 vai ser zero. Então, aqui é o A1. Aqui é o A3. Né? Então, só vamos ter os termos ímpares. Então, A0 é zero, vai ficar A1x, né? Porque aí, qual é que é o polinômio? O polinômio ele é em torno do ponto. Né? Então, o Pn de x é o A0 mais o A1 x menos P mais o A2 x menos P ao quadrado e vai até o n, até o AN x menos P elevado a n. Aqui o P é zero, então vai ficar só o x. Então eu só vou ter os termos ímpares. Então vai ter o A1 é 1, então é x, né? Menos, então, só que aí eu vou ter que entrar com o 3 fatorial embaixo, aqui, ó. A gente sabe que tem essa jogada do 3 fatorial. Então ficou menos 1 sobre 3 fatorial, então menos 1 x ao cubo. O 4 não tem, o 5 vai ganhar um 5 fatorial e uma alternância de sinal também, ó. Ora é 1, ora é menos 1, ora é 1. Então, a expansão de Taylor do seno vai ser essa expansão aqui, tá? Até o grau n, no caso aqui, né? Ficou 2n menos 1 sobre 2n. Né? No caso, eu fui até 2n, né? Na verdade. Mais um resto aqui, tá? Que eu vou parar aqui no n. Posso continuar, porque o seno tem quantas derivadas eu quiser. Tá? Então, a expansão em Taylor é isso aqui. Isso quer dizer para a gente, né, que quando eu jogo esse cara fora aqui, ó, quando eu trunco, né, esse polinômio, quando eu pego ele de grau 2n menos 1, eu vou parar no grau 2n menos 1. Tá? Eu aproximo a função seno por esse polinômio. Tá? É isso que acontece. Então, vamos descer para o exemplo 4. O exemplo 4 vamos dizer, é a série do cosseno. É o polinômio do cosseno. Eu falo série porque eu estou tão acostumado com série. Mas é o polinômio do cosseno, que é a mesma coisa, basicamente. Né? F de 0 é cosseno de 0, que é 1. F' de 0 é menos seno de 0, que é 0. F duas linhas é menos cosseno de 0, que é menos 1. E aí a mesma coisa acontece. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Vai direto. Né? Só que aqui mudou. Né? Aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem que o A0 é 1, o A1 é 0, o A2 é menos 1 e o A3 é 0. Então os termos ímpares vão estar zerados e os termos pares vão estar alternando entre 1 e menos 1. Tá? E os coeficientes, conforme vai crescendo, vai recebendo o fatorial embaixo. Tá? Então o polinômio do cosseno vai ser 1 menos x² sobre 2 fatorial mais x² sobre 4 fatorial menos x⁻⁶ sobre 6 fatorial e por aí vai. O próximo aqui vai ser mais x⁸ sobre 8 fatorial. Tá? E aí eu paro aqui no grau 2n. Né? E aí mais um resto aqui. Tá? Então, quando eu troco o cosseno por este polinômio, eu cometo esse erro R2n aqui. Bora lá, então, para mais uma ideia de polinômio de Taylor. Da função exponencial, por exemplo. Né? Uma função que também é tranquila de derivar. O que eu tenho? Né? F de 0 é e elevado a 0, que é 1. F' de 0 é e elevado a 0, que é 1. E esse aqui, né, esses coeficientes vão ser todos iguais a 1. Né, porque a derivada da exponencial é ela própria. Tá? Então, a fórmula de Taylor, né,
de e elevado a x em torno de p igual a zero é essa aqui, ó, é 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais até x elevado a n sobre n fatorial, e o nosso resto. Né? Quando você para no grau n, né, você comete esse erro aqui. Ó, tá? Bom, esse é o final, né, do nosso estudo de derivadas. A gente termina nas aproximações, né, do polinômio de Taylor. Né? Eu cantei a bola, chamei o polinômio de Taylor de série 2 ou 3 vezes. Tá? Não foi à toa. Né? Você pode estudar o comportamento desse polinômio em termos de convergência. E aí ele deixa de ser polinômio, ele passa a ser uma série, porque eu não amarro mais o grau. Tá? Eu faço o grau ir para infinito e analiso o que está acontecendo. Esse é o estudo de séries. Né? Isso é um estudo do campo das séries de potência, na verdade. Tá? Mas não é o nosso campo aqui em análise 2. A gente para e dá por satisfeito com o estudo dos polinômios de Taylor. Eu vou pausar a gravação e qualquer coisa já volto encerrando. Tá? Até daqui a pouco. Bom, estamos de volta aí. Então a aula está encerrada. Né? Não tivemos dúvidas que valesse, não digo valesse a pena, mas dúvidas que não entraram aqui na gravação, mas são pequenas dúvidas que até fogem do assunto, né? Que entram mais no assunto de série. Eu cantei tanta bola de série que o pessoal até me perguntou coisas de série. Por hoje é só, agradeço a paciência de você que está assistindo remotamente e até a próxima. Um abraço, vamos tocar aí a abertura que é a saideira. Tchau, tchau.